nós vamos entrar em contato com civilizações extraterrestres que se apresentarão para nós da reencarnação como um processo evolutivo constante. Né? Nós, espíritos humanos principalmente, não é? Mas todos os espíritos evoluem, porque na compreensão espírita, cristã, o espírito é o ser inteligente da criação. Uhum. E ele passa por um processo evolutivo e vai galgando desde vamos dizer assim, os primeiros seres que estão os protoplasmas, as amebas, as células albuminoides, por exemplo, que são os primeiros seres vivos que foram, que habitaram a Terra aí há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Eles começaram um processo evolutivo constante, passaram pelos mares, né? Passaram também pelas florestas, os vegetais, os animais inferiores, os mamíferos, até chegar ao homem. Então o homem é um espírito já que alcançou o pensamento contínuo. A gente pensa sem parar, né? Diferentemente dos nossos animais caseiros, por exemplo. Eles também pensam, mas têm rasgos de pensamento. E depois entram num estágio meio que hibernante, né? Hibernação. Nós seres humanos, pensamos o tempo todo. Segundo a neurociência, cerca de 70 mil pensamentos por dia a gente emite. Agora, a nossa evolução não vai parar aqui. A gente tem Jesus, por exemplo, é o nosso guia, nosso modelo. A gente acha que ele representa um estágio superior que um dia todos nós vamos alcançar, que é o estágio angélico. Mas também não para aí. Tem seres acima dele e aí vai ao infinito. Pode falar, Lê. Tá, então, hoje você compreende que vocês tinham uma ligação já de várias vidas. Sim. E é porque, assim, hoje o seu nome está muito associado a um guardião do legado de Chico, não é? Um guardião da memória. Como que você identifica hoje, como é que você poderia classificar essa relação agora que você tem dele, após o desencarne dele, assim, dessa sua missão? Eu não vou me considerar como guardião, porque eu acho que essa palavra é muito pesada. Uhum. Eu acho que o Chico, ele tinha uma mente tão avançada na nossa frente, as coisas que ele me contava, por exemplo, nas nossas conversas na madrugada, na casa dele, em Uberaba. Naquela época, as pessoas têm que compreender o seguinte: naquela época eu tinha 20 e poucos anos. Eu não tinha 60 como hoje eu tenho 60. Né? Uma pessoa muito mais experiente e tal. E muitas das coisas que ele falava naquela época não existiam. Hoje elas existem. Então, para mim, era meio surreal o que eu estava ouvindo. Às vezes eu pensava, gente, será que esse homem está doido? Porque... Você chegava a desacreditar não, até. eu até não desacreditava, mas eu achava muito assim na frente. Fora, né? Ou muito fora da realidade. Como, por exemplo, ele vai dizer, claramente, a gente estava comentando, a ciência tinha feito o primeiro transplante de um coração mecânico. E todos os jornais, as televisões e as revistas enfocando isso. E eu cheguei em Uberaba muito feliz. Chico, você viu isso? Inventaram um coração mecânico, vai substituir o coração. E ele não deu a menor pelota, né? Não achou a menor graça. Eu fiquei sem graça. E depois perguntei para ele, mas você não gostou da notícia? Novidade. Da novidade? Ele falou, Geraldinho, eu gostei. Mas eu acho que não vai ser por aí. Não vai ser pela substituição de órgãos mecânicos que nós vamos nos curar. Vai chegar um momento que a ciência médica e a ciência terrestre vai construir órgãos de carne. Veja bem. Era uma coisa tão absurda para aquela época, né? Como que nós vamos fazer órgãos de carne? Fígado novo, pele nova, pulmão novo. Para mim era uma coisa absurda. E hoje isso já existe, né? Já existe, depois da decodificação do genoma humano,
depois da questão também da invenção das impressoras 3D que estão explodindo nos Estados Unidos, né? E hoje elas... O cultivo de células. Cultivo de células-tronco, que nem se passava pela cabeça da ciência naquela época. Não estou falando nem da nossa cabeça. Do cientista estava muito longe isso. E hoje você pode cultivar uma célula-tronco e induzi-la a tomar uma certa especificidade e utilizar impressoras 3D para fazer fígado, para fazer pele humana, exatamente como o Chico previu, né? É isso que as pessoas não entendem. Ele era um homem muito avançado para a época Ainda hoje ele seria avançado, mas eu digo ainda mais 40 anos atrás. Entendi. Tem mais alguma coisa que você lembra que ele falou sobre o futuro, assim? Tem muita coisa, né? Alguma coisa que chamou bastante atenção para você contar pra gente? Bom, assim? Tem muita coisa. Eu sempre fui aficionado com as estrelas, com os planetas e civilizações extraterrestres. E ele falava abertamente sobre esse assunto, que vai chegar um momento ainda nesse século XXI, em que exatamente a partir do momento, ele definiu muito bem esse momento, a partir do momento em que o homem construir sua base permanente no solo lunar. Inclusive, no programa Pinga Fogo aqui em São Paulo, da TV Tupi, em 1971, ele faz um avanço científico e revelatório que está disponível no YouTube, todos vocês podem ver. Ele dizendo isso. Vai chegar o momento que o homem vai construir as cidades de vidro na Lua e vai se utilizar da água descoberta no próprio solo lunar. Ele vai tirar matéria plástica, azoto e oxigênio da própria Lua para conseguir sobreviver nessas cidades de vidro. E essas cidades de vidro, ele fala, não são um sonho da ciência, são uma realidade que irá acontecer. E a partir dessas cidades, nós vamos entrar em contato com civilizações extraterrestres que se apresentarão para nós e nós vamos compreender que nós fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. Veja bem, é a primeira personalidade religiosa do mundo que tem coragem de falar num programa televisivo ao vivo, porque a TV Tupi, nessa época, veiculou o Pinga Fogo com Chico Xavier ao vivo na cadeia dos rádios e jornais associados, dos diários associados, que era a TV Tupi, os jornais e rádios pelo Brasil inteiro, né? E o programa tinha... foram 2 programas, se não me engano, em junho e outro em dezembro, no dia 23 de dezembro de 71, 41 anos atrás. E esses programas tinham previsão de durar 50 minutos e duraram mais de 4 horas, todos os 2. Né? Se somar os 2 programas, dá quase 10 horas do Chico Xavier sendo sabatinado por personalidades do mundo brasileiro, tanto filósofos, outros religiosos, jornalistas, né? E ele deu... eu acho que esse momento na vida do Chico e na vida do espiritismo cristão foi fundamental, porque ele mostrou a cara do espiritismo para o Brasil. Porque até então o espiritismo estava envolto em muita fantasia, muita, vamos dizer assim... muito misticismo em torno do espiritismo, né? Muita gente falava, isso é coisa do demônio, e muito preconceito, inclusive, né? O Chico ter ido num programa televisivo que, na época, era o de maior audiência na televisão brasileira e ter respondido às questões do público e dos jornalistas e de pessoas ilustres da época, durante quase 9 horas, ou mais do que 9 horas, nesses 2 programas, mudou bastante. A aceitação, vamos dizer assim, do brasileiro, que o brasileiro ele é muito ecumênico, ele não constrói muros de separatividade, né? E tanto é que eu via lá em Uberaba o seguinte, o Chico era procurado por todo mundo.
E tenho certeza do seguinte, nós espíritas mesmos, que seguíamos a doutrina espírita, éramos minoria entre aqueles que buscavam Chico Xavier. Eu conheci católicos, protestantes, judeus, ateus, budistas, hinduístas, que iam a Uberaba.